Hoje o apresentador, Mário, está usando uma blusa bege, rosto redondo, barba por fazer, fisionomia oriental, cabelos grisalhos. O fundo estampa a capa da atividade de lazer do entrevistado. Uma pessoa saltando de paraquedas numa cadeira de rodas num céu azul com poucas nuvens. Eu sou um senhor de 57 anos, 1,70 m, mas estou sentado numa cadeira de rodas, de camisa social azul. Eu tenho a pele branca, barba e bigode, a barba já com algumas partes grisalhas, e cabelo castanho, curto. Ah, eu caso, este momento de voltar a voar, como se deu? Teve aquele momento de medo, lembrança daquele acidente, ou isso não ocorreu? Vamos lá. Assim, medo não, porque assim, era uma coisa que eu almejava bastante. E o acidente foi por uma culpa, foi por uma negligência minha, né? Então, eu só redobrei a minha atenção e os meus estudos, porque eu voava há 10 anos e achava que sabia muita coisa. E, na verdade, a gente sabe que a gente não sabe nada. Então, hoje é um constante aprendizado. Então, a gente vive estudando, principalmente em questão de equipamentos novos. Né? Eu tô enfim, fazer o teste de uma vela que é de 2 linhas, que voa muito mais leve, muito mais rápido. E naquela época era outra tecnologia muito mais arcaica e tudo mais. Então, o estudo é necessário e o medo. O primeiro voo quando eu voltei foi duplo. Eu fiz com um amigo que era instrutor em Torrinha, né, que é uma área bastante delicada que se você perde, o resgate é bastante demorado. E o instrutor que voou comigo, espetacular, ele conseguiu ganhar o voo, né, que ele tinha perdido tudo e ganhou tudo, e o voo e pousou na rampa. E a emoção foi muito bacana. E foi mais assim, para ratificar que era aquilo que eu queria voltar a voar. Né? E aí foi o trabalho e que demandou a ajuda de muitos amigos para poder ir me buscar lá embaixo do morro, para eu decolar, etc, etc. E até Atualmente, hoje, o então, aerodesporto, esse lado do hoje, com o início daquela época da retomada das suas atividades de voo, mudaram muito de lá para cá? mudaram no sentido que eu me tornei um instrutor, eu não era instrutor, né? Então eu tive que fazer muitos laboratórios, muitas clínicas de voo. Nós temos a ABPM, que é a Associação Brasileira de Paramotor, que é a entidade representativa que faz o link entre a comunidade aerodesportiva e a ANAC, que a ANAC hoje reconhece o aerodesporto, entendeu? Para você ter uma ideia, eu tenho 3 CIVs. CIVs é o nome que a gente dá para um curso de segurança em voo, tá? Que é a abreviatura de simulação de incidentes em voo, que você é puxado por uma lancha ou no motor, você decola de motor e ganha altura, e daí o instrutor vai te dar comandos para você entrar em configurações, por exemplo, fechar a vela, entrar em espiral, entrar em configurações que pode acontecer num voo, para você aprender a sair dessa configuração, tá? Desse catrapo, digamos assim. Então, eu digo que eu sou um piloto antes desses cursos de segurança de voo e depois. Não é nem em relação à cadeira, entendeu? Porque eu fui me qualificar para isso. E tudo ocorreu depois da cadeira, entendeu? Então, hoje, além de ser instrutor, eu fiz 3 cursos de segurança em voo, que é esse curso que não são todos os pilotos que fazem, não é obrigatório, mas é um curso que te coloca no limite da sua técnica, o limite do seu equipamento, e para você conhecer também o equipamento. Tá? Para você ver, por exemplo, qual que é o ponto de stall, né, da sua vela, ou seja, quando que sua vela, por falta de velocidade, ela vai estolar, ela vai fechar e você vai cair, vai parachutar. Enfim,
entre outras coisas. Dependendo da situação, você pode ser puxado por uma térmica, né, uma CB. Né? A térmica você ganha altura, que é ótimo, maravilhoso. Você vai até a base das nuvens. Mas, de repente, formou uma CB, que é cumulonimbus, que a gente tem uma frase, CB no ar, piloto no bar. Então, dependendo dessa nuvem, nem avião quer entrar, porque é uma nuvem que é perigosíssima e ela te suga. Então, se você está voando e de repente forma uma nuvem dessa, a única manobra que te tira dela é uma espiral. Uma espiral você entra nível 3 para descer, para perder altitude. É uma manobra para você perder altitude, ok? Só que se você não souber sair, você entra em giro e vai até em giro até bater no chão. Ou desmaiar, porque você entra numa força centrífuga muito grande. Entendeu? Então, é tudo isso que é estudos, cursos e tudo mais. Hoje, por exemplo, além de palestras que a gente faz sobre segurança e legislação, como advogado, eu sou advogado, né, eu dou assessoria para a Associação Brasileira de Paramotor, auxilio todos os associados, a gente fala também de toda a parte legal, para você voar bonitinho, para você voar dentro do RIBAC 103, que é a norma regulamentada pela ANAC, né, que reconheceu o esporte, tem toda uma série de requisitos, né? A gente faz também, além das aulas e tudo mais, exatamente, porque eu falo que eu sou exemplo a não ser seguido. E quando eu andava, tudo que era de errado eu fiz. E eu me acidentei por uma incompetência minha, por uma negligência minha. E o esporte é extremamente seguro. Só que, se você abusar, você não respeitar as condições meteorológicas, as condições de voo e as suas condições do equipamento, é um esporte de risco, como diz, né? A sua responsabilidade é objetiva e você pode perder a vida. Né? Então, e o esporte está crescendo bastante. Então, como eu fiquei na cadeira de rodas devido a uma imprudência minha, eu sou um exemplo nesse sentido. Ó, o esporte, ele não perdoa. Ou ele te deixa aleijado, ou ele te mata. Então, você tem que tomar cuidado. Bom, eu já sou aleijado, ou então... Bom, já vou abrir esse leque, já que você colocou esse ponto. Nós combinamos, né, de estarmos voando juntos no dia 27 de maio. Caso haja algo que possa evitar esse desafio, qual seria a situação que impeça o voo tranquilo? Vamos lá. Por exemplo, eu fiz um voo no dia 21 de abril, que foi feriado. Eu fiz um cross, voou eu e um aluno, tá? Então, o aluno a gente coloca nas roubadas mesmo, né? E teve um evento em Mineiros do Tietê, que é pertinho lá de Santa Maria da Serra, Torrinhas, enfim, interior de São Paulo. E nós decolamos de Nova Odessa, onde você vai voar, que é onde é o Clube Ninho dos Condores. O nosso internauta, os seus seguidores, né? É só colocar no Google Ninho dos Condores, vai dar a localização lá em Nova Odessa. Nós Dia decolamos. 27. Espera aí, agora tem que chamar o público. Ó, dia 27, se alguém quiser estar presente lá, por favor, esteja à vontade. Vai, continua. Principalmente que lá nós temos uma boa estrutura, inclusive com banheiro adaptado, tá? Estamos em constantes melhorias, mas nós temos um hangar onde tem todos os equipamentos, tem toda uma estrutura de cozinha, tem uma lanchonete no local também, enfim. E é um convite que a gente deixa a todos, inclusive, só terminar esse fato. Eu voei de Nova Odessa a Mineiros do Tietê, 140 quilômetros em 1h30, numa condição que não era indicada, entendeu? Porque o vento estava forte. Então, acima de 15 km por hora, eu não faço voo duplo. Tá? Para você ter uma ideia, estava em torno de 25, 30 km por hora. Era uma condição atípica, mas eu e o aluno se propomos a
correr esse risco que é gerenciável. Tanto é que foi tudo lindo, maravilhoso, tá? Teve uma pequena intercorrência, mas que não coloca em risco a nossa segurança, tá? Para você ter uma ideia, todo ano tem uma ONG de Campinas que chama Adote um Cidadão. E eles fizeram um projeto para as pessoas, todos os instrutores, todas as escolas de voo abraçarem esse projeto. E que nós, em Nova Odessa, abraçamos. Tem instrutores em Itanhaém, em Santos, em Fortaleza, no Sul, enfim, em Minas Gerais, Goiás, várias partes do Brasil teve instrutores que abraçaram essa causa, e nós fizemos, né? Já é o segundo ano que nós fazemos isso. Esse ano foi no dia 11 de março. Nós fizemos 22 voos duplos com pessoas com deficiência, das mais diversas. Só eu fiz 8 voos nesse dia. Estava uma condição extraordinária. A única coisa que nós pedimos para o pessoal chegar às 5 horas da manhã. Por quê? No amanhecer, abriu a janela de voo, a gente começou as sequências de voos. E fomos até quase 10 horas. Depois das 10 eu fiz voos, mas já com andantes, com pessoas que não tinham nenhuma deficiência, enfim. Porque é um voo que já tinham voado anteriormente. Por quê? O melhor horário de voo é no nascer do sol até em torno de 9 horas, dependendo da condição, e final do dia, a partir das 16 horas até o pôr do sol, aí, que é 18 horas, 18h30, alguma coisa do tipo. Tá? É o que a gente pode voar, do nascer ao pôr do sol. E de manhã ao final do dia. Por quê? Nesse período do meio é onde tem atividade termal. Porque a gente voa dentro de uma massa de ar. E esses horários do meio, essa massa de ar, ela é bastante instável, porque ela já está sofrendo da ação do sol, que está fervendo o chão, por sua vez está liberando bolhas de ar quente, que são chamadas as térmicas, que acaba tornando o voo um pouco instável. E o risco desse voo é na decolagem, você levar uma fechada ou no pouso. E durante o voo, é um voo meio chacoalhado. Para quem nunca voou, não é muito agradável. Por isso que eu digo que são dois esportes distintos. O paramotor você voa no horário de manhã ao final do dia. Apesar que, por exemplo, hoje tem pilotos que estão tentando bater recorde. A gente tem, dentro da associação, a gente tem uma competição de XC, de cross. Então, dentro desse cross, dentro também de uma área permitida, porque se faz um estudo do espaço aéreo, então a gente só voa no espaço aéreo e é possível voar no espaço Golfe, né? A gente não pode invadir espaço aéreo. Então tem tudo um estudo, né? Que os pilotos têm que entender isso. Você tem que estudar não só meteorologia, macro, micro meteorologia, você tem que estudar espaço aéreo, legislação, entendeu? Física, né? No sentido de aerodinâmica, enfim, você tem que estudar ângulos de ataque, os ângulos da asa, né? Para você ver o ângulo que você vai levar uma fechada, um frontal, um stall, enfim. Então, o estudo é bastante grande. O esporte está crescendo muito, e aí que a gente fica pautando sempre na tecla de segurança. Porque, apesar que a ANAC regulamentou o esporte, ela não exige habilitação. Então, você pode pegar um pano de chão, pegar um motor de máquina de lavar roupa, montar o seu equipamento e sair voando. Entendeu? Só que, se você fizer qualquer problema, o destinatário final vai ser o delegado ou o juiz. E a primeira pergunta que eles vão fazer é: Bill, qual a qualificação que você tem para operar isso daí? Qual que é Você tem habilitação? Ah, não, mas a ANAC não exige. Aí vai entrar no Código Penal, Código Civil, responsabilidade civil, enfim. Isso é um tópico da palestra que eu falo sobre legislação. Tem muita gente que está voando hoje e que acha que, entendeu? O espaço é livre, né? Você pode fazer o que quiser. E não é bem assim. Então, quando as pessoas que estão nos ouvindo forem voar, exija qual que é a habilitação que você tem para fazer esse voo duplo, entendeu? Você
tá, que você tem um NOTAM dessa área, você está respeitando o espaço aéreo, entendeu? Porque na praia acontece muito disso, porque na praia tem pessoas que vivem do voo, entendeu? E às vezes não respeitam todos esses requisitos legais. E aí que mora o perigo, né? E voltando ao assunto, a gente voa de manhãzinha, dentro de um vento que esteja, no nosso caso do paratrike, eu consigo voar com vento zero, porque é carrinho, eu dou motor e vou fazer vento, entendeu? Só que eu tenho um limite de 15 quilômetros por hora, tá? Às vezes pode até estar menos que isso, e eu vou falar, mas não vai estar bom, porque está em formações, o vento está vindo um pouco rotorizado, enfim. Eu faço uma análise, que essa análise não vem no dia, essa análise vem, por exemplo, a previsão para sábado, hoje estamos conversando numa quarta-feira. Quarta-feira. A previsão para sábado não é boa. A previsão é vento forte, com possibilidade de chuva. Então, eu não vou agendar voo duplo para sábado agora, ok? Porque a previsão já não está indicando boa. Às vezes eu vou para a área de voo e muda, fica lindo, maravilhoso. Como às vezes a previsão está boa, a gente chega no local e aumentou o vento, entendeu? Chegou uma frente fria que está dando uma formação esquisita. Enfim, então a gente vem analisando dia a dia. Então chega na hora, você pode chegar lá, eu vou falar, Mário, vamos para a lanchonete tomar uma gelada lá, bater papo, porque não vai dar voo, entendeu? Então é tudo essas análises. Vento, velocidade de vento, até o equipamento. Eu faço cheque do meu equipamento. Por exemplo, eu estou com um paraquedas reserva que está fazendo uma revisão periódica em 6 meses, que eu mando para a fábrica, eles vão abrir, vão arejar, vão verificar se está tudo bonitinho, o velame também, o meu equipamento, a gente faz manutenções periódicas e tudo mais. Se no dia eu ligar o motor e eu ver que, eu vi aqui que o coxinho não está muito bom, não. Viu? Não vamos voar, eu vou trocar, fazer a manutenção para depois a gente voar. Entendeu? Então, é tudo isso. Segurança em primeiro lugar. Então, se você voar comigo é porque a condição está perfeita, entendeu? Com relação a mudanças climáticas, estamos no outono indo para o inverno. Diga-se, esse período é bom para um voo? O outono, para mim, é a melhor época do ano para se voar. Ok? Não é tão quente, então não tem aquelas. Aí é o gradiente térmico, o gradiente de vento também, enfim, tem várias características que facilitam um voo até mais estendido para o horário termal, entendeu? Que as térmicas que tenham um pouco mais cheia, enfim. Tanto é que essa época que os pilotos estão querendo bater os recordes, decolam. Pra você ter uma ideia, o recorde passou de 900 quilômetros. O cidadão decolar no nascer do sol e pousar só no final do dia, entendeu? Uau! Aí eles se socorrem das nossas tecnologias. Urupem, entendeu? Leva barrinha de cereal, água. Então a brincadeira é muito bacana, entendeu? O voo é apaixonante. Eu sou suspeito para falar porque eu fiquei numa cadeira de rodas em virtude do voo livre, voltei a voar e espero que Papai do Céu me conceda bastante anos aí para poder voar. E isso é outra coisa bacana, por exemplo, no clube onde eu estou, só eu sou cadeirante, entendeu? Tem um menino que está fazendo aula que ele teve, devido à talidomida, né? Ele tem um membro superior, o braço, ele tem só o cotoco. Então, fizemos uma adaptação do batoque para poder ele voar. Então, tem pilotos com deficiência que voam e tudo mais. Mas, por exemplo, quem voa de paratrike é quem já não consegue correr direito, fica com aquele peso nas costas e já tem mais idade, entendeu? Então, o nome do clube chama Condores, exatamente porque no final do dia a gente faz uma troca de doril. Por isso, a importância da atividade física. Por exemplo, eu parei, mas eu tenho que voltar a fazer pilates, a fazer uma natação, hidroginástica. No mínimo, a gente tem que, principalmente a gente que possui uma deficiência,
a gente é obrigado a fazer fisioterapia, é obrigado, porque a gente tem que manter aquilo que a gente não perdeu, ou pelo menos para manter, para não perder, né? Sim. Enfim, então a pessoa com deficiência necessita sim fazer uma atividade física. Eu acho que é mais importante até para a pessoa que não possui uma deficiência, né? Uhum. E para É, voar, não necessita que você seja um esportista. Por exemplo, no meu caso, eu preciso ter os membros superiores, porque a dirigibilidade do equipamento se faz praticamente com as mãos, com os batoques. Eu puxo batoques, que são alças com uma linha que segura o bordo de fuga, que são os meus freios. À medida que eu puxo um e outro, ele deforma a asa e a outra parte que está aberta, ela flui com mais rapidez e que faz as curvas para a direita, para a esquerda e frear a vela quando estou pousando, estolando ela, né? Quando acabou a atividade do voo. uhum. Então, tendo Atual, membro superior é tranquilo. atualmente, colocando na régua tudo que é necessário, desde curso até os equipamentos, para fazer a atividade de voo aéreo, como você faz, um indivíduo tem que poupar mais ou menos quanto para gastar com esses tipos de preparativos? Sem querer sair pela tangente, é muito relativo. Eu vou exemplificar. Por exemplo, hoje você tem. Primeiro precisa saber o perfil desse piloto. Por isso que a gente tem que fazer tipo uma análise, né, uma anamnese do seu aluno, fazer um bate-papo de umas 2 horas. Primeiro para você saber qual a intenção dele. Ele vai voar na praia, ele vai voar interior, ele quer fazer voo só local, né? Mosca de padaria, que a gente chama, um voozinho que você decola, faz um voozinho de meia hora, 1 hora no local e pousa. Não, ele vai querer fazer cross, ele vai querer, enfim, ele vai querer voar de paramotor. Paramotor, ele precisa ter as pernas boas para correr. Não, não, é cadeirante, ele vai voar de para-trike. Ou não, não, ele não quer ficar com aquele trambolho nas costas, ele se sente bem no trike, vai voar para trike. Tá, ele vai voar solo, ele tem intenção de fazer voo duplo. Então, tudo isso tem que se analisar. Daí, ele vai partir para um equipamento usado, que você consegue comprar equipamentos com laudo técnico, com revisão, né? Com laudo de revisão, dando que está em boas condições. Então, você pode adquirir um equipamento usado ou adquirir um equipamento novo. Então, dentro de todo esse universo, todo esse contexto, para se analisar, e somado a curso, por exemplo, no caso de cadeirante, o aluno cadeirante, ele vai ter que levar ou o staff dele, ou a gente tem que contratar um staff. Por quê? Você não vai ter a condição, né? Por exemplo, eu não tenho a condição de fazer o treinamento no chão, porque tem o controle de vela. Você tem que inflar a vela, ficar segurando a vela, virar, correr. Então, essa logística, a gente tem um carrinho, entendeu? Uhum. Até tem um carrinho com motorzinho para poder simular um motor, entendeu? Mas antes dessa fase, o ideal é ter alguém para te empurrar, para você fazer, a pessoa vai ser o seu motor, entendeu? Porque Uhum. você não tem a questão da mobilidade dos membros inferiores. Então precisa de uma pessoa. Mas assim, num modo geral, entre curso, equipamento usado, tá? Para motor, para trike, você pode montar com 25 mil até 70 mil. E tem que pagar algum tipo de aluguel para usar o espaço ou não? Por exemplo, no clube, a gente tem uma taxa associativa para você ficar afiliado ao nosso clube. Tá? Uhum. Em tese, por exemplo, tem pessoas que têm um paramotor, por exemplo, no meu caso, eu tenho um para-trike, que ele é grande, é motor de HB20. Apesar que eu tenho carretinha, tudo, devido à minha deficiência, para eu trazer, toda vez que eu vir trazer para casa, desconectar a carretinha, é uma logística muito complicada. Então, eu deixo lá, eu pago o aluguel. A gente paga uma mensalidade de R$ 100
do clube. É a mensalidade, para ser sócio e poder voar lá quando eu quiser. Se eu quiser ir lá dormir, acampar, eu posso, entendeu? Uhum. E pago mais R$ 30 da taxa de hangaragem do meu para-trás. Olha, Certo. falando em previsão do tempo, você está escutando? Está desabando uma CB, está chovendo aqui. É, que está chovendo aqui também. Eu pago R$ 30. E eu pago mais R$ 20 que eu faço os voos duplos lá de instrução, porque a gente tem seguro, enfim, é uma série de coisas. Então, o piloto que quiser deixar o equipamento lá, paga de R$ 100 a R$ 150, em Uhum. relacionado a paramotor ou para-trike, entendeu? Entendi. O custo mesmo é de você adquirir esse equipamento, tá? E bancar as manutenções. Uhum. Uma vez por ano, eu mando a vela para fazer uma revisão, que fica de R$ 300 dependendo do que precisa ser feito. Entendeu? Uhum. Por exemplo, se tiver uma célula pegou, caiu no chão, deu uma rasgadinha. Normalmente rasga se você pousar no meio do mato, num canavial, enfim. Se você fizer Sim. alguma barbeiragem e de repente cair num fio, num arame, rasgar, daí é trocado uma célula. E aí vai depender do custo para trocar essa célula, entendeu? Alguma vez aconteceu um acidente sem querer por causa de algum pássaro ou algo que enganchou no paraquedas ou não? Não, comigo não. Hum. E Mas há desconheço. esse risco. Eu já vi vídeo que um piloto pegou um pássaro, um urubu. O urubu entrou, ficou enrolado. Ele desceu, eu não lembro se ele lançou reserva ou não, mas Uhum. ele desceu com segurança. O bicho Uhum. que se machucou um pouco, mas é muito raro, porque eu já voei do lado a lado do urubu. Eu fui para Uhum. dentro, porque o urubu é o maior professor de voo. Ah, E o urubu, você vai voar junto, próximo, porque ele está voando numa térmica. Então você vai pegar a mesma térmica que ele está voando, mas uhum. eles voam, ele sai fora. Tá? Uhum. Um grande perigo que existe para nós voadores, principalmente para quem voa na praia, é linha de pipa. Ah, Isso já levou à fatalidade pilotos de paramotor. uhum. Por quê? Porque esses pilotos voaram dentro da área de areia e pegou uma pipa. Ou ele estava se aproximando para pouso ou não. Mas é o que a gente fala, você vai voar na praia, primeiro você tem que ter um notão daquela área que você voa. Praticamente toda a costa do litoral tem notam, que os instrutores, cada um pega o notam. O notam nada mais é do que uma notícia aos aeronavegantes que lá ali está ocorrendo uma atividade aerodesportiva. Ok? Uhum. E aí você pode demarcar uma área da praia onde vai ocorrer as decolagens e pousos. E você decola e vai voar para cima da quinta onda, da arrebentação. Então você não voa num local onde vai ter pipa. E quando você faz a aproximação, você sempre pede ajuda para a equipe de chão. Entendeu? Se alguém está com pipa, alguma coisa. E o risco de acidente é isso. Uma linha de pipa pegar uma linha de parapente e porque ela decepa, principalmente quando tem acerol, né? Acerol, essas linhas cortantes, que é Sim. proibido por lei. Tá? Mas Ah, teve muito caso nesse sentido. hum. Mas o índice de acidente é muito mínimo. O problema é exatamente a, a erro do piloto. Tá? Entendi. Por exemplo, você sabe qual que é o maior índice de fatalidade no voo livre, no voo de paramotor? Não tenho nenhuma ideia. Pegar árvore, pegar pipa, bater num carro. Você sabe qual é o maior índice de fatalidade? Qual é? Afogamento, Hã? né? Nós, inclusive, estamos com uma campanha pela Associação Brasileira de Paramotor para poder alertar. O maior índice de fatalidade no voo de paramotor para trike é afogamento. Sabe por quê? Porque o Ah, pessoal adora vir com o paramotor e ficar raspando o pezinho na onda, na água, entendeu?
E às vezes tem um equipamento de segurança. Então, a regra é não voe sobre água. Ah, mas eu vou ter que voar porque eu vou ter que atravessar o rio Tietê. Então você vai voar alto. Você voe numa altitude que, se te der uma pane, entendeu? Por exemplo, você pegar um passarinho, né, isso eu nunca vi, mas você pegar um passarinho e a sua vela inutilizar, você vai ter tempo suficiente para lançar o reserva e o seu reserva vai derivar para a área de chão. Então você tem que ter uma altitude alta. Ah, não, mas eu gosto, eu vou voar baixinho, porque eu vou fazer filmagem para televisão e fica uma imagem linda. Né? Não sei se você já viu, tem um canal de televisão que faz um programa relacionado a voo, e às vezes o pessoal vem voar baixinho. Só que lá eles não falam que eles estavam com 2 lanchas, né, e com todo o equipamento de segurança. O equipamento estava com boia de segurança, o cidadão estava com aquelas boias em contato com a água, ela infla, né? Com salva-vidas, né? Inflável, então, enfim, com todos os equipamentos de segurança. Só que daí o pessoal vê, acha lindo e vai querer passar o pezinho na água, entendeu? E aí dá uma engasgadinha no motor, é o suficiente. Ou vai fazer manobra. E tem os pilotos que gostam de fazer manobras e é bacana. Eu também fiz manobras quando mais jovem, é bem bacana. Só que você tem que fazer manobras com altitude, com staff lá embaixo, tá? E o voo é muito bacana, Mário, porque tem um piloto ajuda o outro. Então, mesmo a pessoa que não tenha deficiência, todos os pilotos, por exemplo, não é aconselhável você sair para voar sozinho. Sempre você tem que ter pelo menos alguém no chão, em terra, com rádio. Então você tem que voar com capacete, você tem que voar com rádio, você tem que voar com calçado bacana, você tem que voar respeitando todas as condições. Você vai voar sobre a água, pô, pede para um amigo de lancha ou jet estar embaixo, entendeu? Porque se acontece qualquer coisa, você vir cair na água, até você desconectar, se você está voando muito baixo, entendeu? Você tem que ter um resgate prontamente embaixo, sob pena de você vir a óbito, como já ocorreu. Então, é triste falar que o maior índice de fatalidades no voo de paramotor e para-trike é afogamento, por causa daquela peça fundamental, que é o piloto, que está abaixo da vela, que comanda tudo. Então, a gente fala bastante nos nossos discursos exatamente isso. Voar é lindo, maravilhoso, mas tem uma coisa muito importante, uma obrigação nossa, que é voltar para nossas famílias, para voltar para o nosso ente familiar, para a nossa casa. E para isso, é segurança. Então, mas a condição tal, é melhor você não voar hoje, porque o voo você pode voar amanhã, voar depois, do que querer correr um risco desnecessário, né? E perder a vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, aperte no sininho para receber novos vídeos e compartilhe com seus amigos.